Olá, alunos e alunas. Chegamos na nossa 10ª aula, última aula da nossa unidade 4. Estamos finalizando a nossa disciplina e nós vamos ter uma aula hoje sobre avaliação de impacto ambiental. Na unidade 1, é super importante, nós já exploramos a evolução das políticas de gestão ambiental, com destaque para as convenções e acordos lá na nossa unidade 1, né, que percebemos que esses acordos internacionais eles foram moldando a regulamentação ambiental global. E esse marco super importante foram as conferências da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, principalmente as conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento. O nosso marco, nós vimos na unidade anterior, foi aqui realizado no Brasil, a ECO 92. Esses eventos históricos, né, eles vão reforçar a necessidade de reduzir as emissões, por exemplo, de carbono, né, de mitigar, principalmente mitigar impactos ambientais provocados pelas atividades humanas. Então, essa temática de mitigar impactos ambientais é o tema da nossa aula, né? A agricultura, como uma das atividades produtivas mais antigas, exerce impactos significativos sobre os ecossistemas, principalmente em função da remoção, né, da cobertura vegetal, da alteração dos habitats, da perda da biodiversidade a partir da remoção de floresta. Esses impactos, ao afetarem tanto o meio natural quanto as comunidades humanas, eles requerem sistemas de avaliação que permitam medir as consequências das práticas agrícolas no meio ambiente e nas populações humanas. Então, mas afinal, o que é impacto ambiental? Nós temos um autor, que é o Barbieri, de 2007, ele vai dizer que impacto ambiental é o resultado das alterações no ambiente natural e social, devido a uma atividade ou empreendimento, por exemplo, da agricultura. Embora aqui é importante ressaltar, o ambiente possa se modificar por causas naturais, nós temos aqui na Amazônia a terra caída, por exemplo, não? Mas o termo impacto ambiental aqui se refere exclusivamente às mudanças ocasionadas pelas atividades humanas, como nós vimos a agricultura. Assim, entende-se que o impacto envolve alterações no meio físico, biótico e social, devido às atividades já em andamento ou aquelas que estão previstas para acontecer para a agropecuária. Um aspecto relevante dessa definição é o que é de impacto ambiental é que ele pode ser real ou potencial. O impacto ele é real quando a atividade já está em execução, como no caso de uma plantação de soja, cujos efeitos sobre o solo e a água já estão perceptíveis, ou seja, já está plantada, já está ocorrendo. Por outro lado, o impacto é considerado potencial quando se trata de uma atividade que ainda está na fase de planejamento ou ainda é um projeto. Caso essa atividade seja implementada no futuro, o impacto potencial se tornará real. Nesse sentido, a noção de impacto ela envolve tanto os efeitos negativos quanto os positivos das atividades humanas. E é no contexto agrícola que a gestão desses impactos é essencial para promover uma agricultura que equilibre produção com conservação ambiental. E aqui nós vamos avançar em um dos principais instrumentos de avaliação ambiental, que é o estudo de impacto ambiental, o EIA. Todo estudo de impacto ambiental, EIA, ele é acompanhado de um relatório de impacto ambiental chamado RIMA. Geralmente esses dois instrumentos se chamam EIA-RIMA, mas são dois instrumentos distintos. Então, vamos falar primeiro do EIA.
O estudo de impacto ambiental é uma ferramenta normativa fundamental na gestão ambiental brasileira. Ela é regulamentada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que nós já estudamos, o CONAMA. Na resolução número 1, ele define os critérios e diretrizes para elaboração e implementação de estudo de impacto ambiental. O objetivo aqui é, principalmente, medir esses impactos, avaliar esses impactos negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Tais impactos, eles são caracterizados por exemplo, substâncias ou energias que afetam direta ou indiretamente a saúde, a segurança, o bem-estar, o conjunto de organismos de uma área que a gente chama da biota, não? E as condições estéticas, sanitárias ou de qualidade de recursos ambientais. Então, do ponto de vista jurídico, a exigência do EI está fundamentada no artigo 225 da Constituição Federal, que determina que ele seja realizado para obras ou atividades que possam causar significativa degradação ambiental. Aqui, a condição de que o estudo seja divulgado publicamente. Por que isso? Porque garante que a sociedade tenha acesso à informação sobre os potenciais impactos ambientais, promovendo a transparência e a participação na gestão ambiental. Embora o EIA não tenha uma força normativa, ou seja, ele não possui um poder de regulamentar ou legislar diretamente, ele desempenha um papel crucial ao fornecer conhecimento detalhado sobre os impactos ambientais, os potenciais impactos ambientais, vamos chamar assim. Esse conhecimento é essencial para auxiliar o tomador de decisão na concessão de licenças ambientais, subsidiando autoridades competentes com informações técnicas e que fundamenta uma decisão bem informada e responsável, né? Então, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, ele é um processo formal que atua como instrumento de conhecimento, não fornecendo subsídios para que essas autoridades elas façam a melhor escolha do projeto. A sua importância transcende fronteiras regionais, que podem beneficiar tanto a sociedade quanto os empreendimentos, né, ou os proponentes, porque esse estudo ele orienta de que forma os projetos ele pode se tornarem mais sustentáveis e conscientes. Aqui é que nós podemos ver, nesse sentido, essa função de conhecimento detalhado sobre os impactos ambientais potenciais para a tomada de decisão. Além das atividades listadas na resolução do CONAMA, foram incluído um rol de outras atividades que requerem estudo de impacto ambiental para concessão, fazendo licença pelo IBAMA, principalmente as que estão relacionadas a empreendimentos sob competência exclusiva da União. E aí inclui instalações nucleares, portos marítimos, infraestrutura aeroportuária, principalmente aquelas que causam potenciais impactos de grande escala, né, que podem ocasionar aí, impactos ambientais, né? Então, alguns exemplos de atividades e empreendimentos que passam a requerer estudo de impacto ambiental. Então, estou mencionando para vocês algum: parcelamento, remendamento do solo, obra de saneamento, né? Atividade com organismo geneticamente modificado e atividades, empreendimentos que recebem embalagem vazia de agrotóxico, por exemplo, que envolve a manipulação e destinação de materiais potencialmente contaminantes, como os agrotóxicos, com risco para a saúde pública e meio ambiente. Essas inclusões elas reforçam a abrangência do estudo de impacto ambiental e a necessidade de monitoramento em setores e atividades que direta ou indiretamente influenciam o equilíbrio ambiental e o bem-estar das comunidades. A exigência do estudo de impacto ambiental, nesses casos, visa não apenas a proteção ambiental, mas também a segurança e a saúde das populações impactadas. E aqui tem o princípio da precaução, né? E principalmente de como que promove também uma abordagem de desenvolvimento sustentável.
O estudo de impacto ambiental, ele geralmente é elaborado por uma equipe multidisciplinar e tem um caráter técnico-científico, permitindo essa análise detalhada de possíveis impactos de uma obra ou de um empreendimento que pode causar um determinado ambiente. O estudo também ele apresenta sugestões ou alternativa para mitigar os impactos negativos. E aqui é muito na perspectiva de promoção de prática sustentável e planejamento ecológico, tá bom? Os resultados do estudo de impacto ambiental são sistematizados, como eu já falei, e apresentados no relatório de impacto ambiental chamado de RIMA, que serve como instrumento de divulgação e comunicação com o público. O relatório de impacto ambiental é uma parte essencial do processo de licenciamento ambiental. É regulamentado também por uma resolução do CONAMA número 1 e que as atividades potencialmente impactantes do meio ambiente, elas precisam passar por um estudo de impacto ambiental, que eu já falei, e ao mesmo tempo e depois elaborar um relatório de impacto ambiental. Desse documento deve ser submetido à aprovação do órgão ambiental, seja federal ou estadual. O RIMA, ele sintetiza as informações do EIA-RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental, e visa fornecer uma visão clara e compreensível dos principais impactos ambientais de um empreendimento. Ele traduz as análises técnicas e científicas do estudo de impacto ambiental em uma linguagem acessível para a sociedade, incluindo as comunidades afetadas, organizações e o público em geral. Assim, o relatório de impacto ambiental desempenha uma função essencial de comunicação e transparência, aqui muito no sentido de permitir que, a partir do documento, o público tenha conhecimento de todo o processo de licenciamento ambiental de determinado empreendimento ou atividade produtiva. Para os órgãos ambientais, o RIMA auxilia na tomada de decisão sobre a viabilidade de um projeto. Nesse caso, se vai emitir um parecer favorável à análise da concessão da licença ambiental. Já para o proponente do projeto, o RIMA permite identificar antecipadamente os impactos potenciais, orientando o aprimoramento do projeto, a redefinição de medidas de mitigação e a criação de programa de monitoramento para os impactos ambientais. Então, o EIA-RIMA não é apenas uma exigência burocrática, mas um passo crucial para integrar a sustentabilidade ao desenvolvimento de obras e atividades com potencial de degradação ambiental. Além disso, é um processo que garante que os empreendimentos sejam avaliados de forma holística, considerando o aspecto físico, biológico e sociais do ambiente. Então, a partir disso, os procedimentos de licenciamento ambiental estão mencionados aí os passos, né? Para realizar o procedimento de licenciamento ambiental, deve ser cumpridas as seguintes etapas, né? Então, todas previstas aí, definição, documento, requerimento, análise de vistoria e decisão. E esses procedimentos de licenciamento, eles são super importantes no sentido de que parte do órgão ambiental competente esses documentos, os projetos e estudos ambientais necessários para dar início ao processo de licenciamento corresponde à licença requerida. O que o empreendedor quer, né, com a licença ambiental, quais são como é instruído os estudos ambientais, o EIA-RIMA, o projeto, documentação ao qual vai ser dada publicidade. E o resultado final é a tomada de decisão em relação ao pedido de licença com a devida publicidade. No Brasil, o processo de licenciamento ambiental ele foi consolidado inicialmente pelo decreto 88.351 lá de 1983, né, que regulamentou a lei 6.938 de 81, estabeleceu a obrigatoriedade dos estudos de impacto ambiental e dos relatórios de impacto ambiental que nós já vimos. Então, três tipos de licenças ambientais. A licença prévia, ela é concedida na fase inicial do planejamento do empreendimento. Essa licença aprova a localização e concepção da atividade ou obra